Olá pessoal, tudo bem? Hoje daremos continuidade à série que fala sobre a parte da psiquiatria infantil, falar sobre a saúde mental das crianças. E hoje falaremos quais são os transtornos de ansiedade mais comuns que acometem as crianças. Em primeiro lugar, eu gostaria de citar aqui o transtorno de ansiedade generalizada, ou conhecido como TAG. É muito comum o TAG acometer crianças, e muitas delas vão se manifestar com uma preocupação excessiva, uma ansiedade importante, principalmente com sintomas somáticos. O que seriam sintomas somáticos? Sintomas no corpo da criança. Ela começa a manifestar ansiedade, associada a dor de cabeça constante, pode apresentar sintomas gastrointestinais como náusea, vômito, falta de ar e a sensação que o coração está acelerando. Esses são sintomas somáticos. É muito comum, por exemplo, você nota às vezes a criança, ela está enjoando de manhã, ela está tendo náuseas, vomitando frequentemente. Isso pode ser um sinal de ansiedade. E no TAG, é muito comum a criança ser insegura ou ser muito preocupada com as situações do seu dia a dia, na escola. Um segundo transtorno que pode acometer também se chama transtorno de ansiedade de separação, TAS. Esse transtorno, a criança ela tem um medo irreal às vezes de que os pais, da separação dos pais. Além disso, ela pode ter um medo excessivo, pensamentos intrusivos de que o pai ou a mãe vão sofrer um acidente, ou eles podem ser assaltados, ou por algum motivo a criança possa ser separada do seu pai e da sua mãe de forma trágica, ou que eles podem morrer. Ou às vezes a criança tem uma ideação, uns pensamentos de que ela pode ser sequestrada e separada do seu pai e da sua mãe. E isso gera o quê? Um apego emocional, um apego ao seu pai e à sua mãe de forma excessiva. Na ausência do pai e da mãe, é normal a criança ficar querendo ligar, preocupada. E isso gera um medo excessivo e sintomas de ansiedade. Outro caso específico se chama fobia específica. É normal até os 2, 3 anos a criança apresentar medo do escuro, ou de algum animal, ou de insetos. Mas a partir daquele momento, a criança apresentar medo excessivo a um objeto, a alguma situação específica, e isso desencadear na criança crises de ansiedade que prejudicam o dia a dia dela, isso pode ser caracterizado como fobia específica, que é um medo excessivo a determinadas situações ou objetos. Além que eu posso estar a fobia social, que é aquela ansiedade em contextos sociais, que é muito comum na fase escolar, em decorrência da exposição, ou seja, quando ele vai apresentar algum trabalho no colégio, quando vai fazer alguma prova, muitas vezes quando o professor pede para ler algum conteúdo na frente dos colegas, ou quando pede para ir ao quadro resolver uma questão, muitas vezes para iniciar uma conversa, ou quando está percebendo que está sendo observado, por exemplo, no refeitório, no momento de lanche, a criança está comendo, e se ela perceber que ela está sendo observada, isso gera desconforto, ansiedade. Em momentos sociais, como as festinhas no colégio, os aniversários. E como é que funciona o tratamento? Queridos, a criança e o idoso, o tratamento costuma ser bem complexo e bem difícil, porque o metabolismo dela é diferente do adulto. Devido o seu metabolismo ser mais acelerado, ela acaba degradando mais rapidamente a medicação. Então, existem poucos estudos ainda em relação a esses transtornos na infância, mas o tratamento está à parte do uso de terapia cognitivo-comportamental. A terapia psicológica ajuda muito aí no tratamento. E medicações são utilizadas sim em casos mais graves. Posso utilizar a classe dos antidepressivos. Entre eles eu posso citar aqui para vocês
A fluoxetina tem bastante estudo nessa faixa etária infantil e o escitalopram também tem bastantes estudos. Benzodiazepínicos, apesar de promoverem um alívio para os sintomas, possuem muita reação paradoxal, ou seja, podem piorar em algumas crianças os sintomas, então deve ser evitado nessas faixas etárias. Então é isso, pessoal. Espero ter esclarecido esse assunto importante. Um grande abraço a todos. Até o próximo programa.